A tranquilidade que vem quando você deixa de lado as coisas que estão fora do seu controle é uma das maiores bênçãos que se pode alcançar. Epicteto. Vivemos em uma era de pressa. Parece que tudo precisa acontecer agora. Corremos atrás de reconhecimento, dinheiro, status, relacionamentos, como se a felicidade estivesse sempre um passo à frente, fugindo de nós. Mas e se estivermos fazendo isso errado? E se, em vez de perseguir incansavelmente tudo o que desejamos, simplesmente aprendêssemos a atrair o que é naturalmente nosso? O estoicismo nos ensina que a busca desenfreada por algo muitas vezes nos afasta do que realmente queremos. Quanto mais nos agarramos à necessidade de controle, mais ansiosos e frustrados nos tornamos. A chave para uma vida plena não está em tentar forçar os acontecimentos, mas sim em cultivar uma presença serena, uma mentalidade firme e um coração aberto. Dessa forma, tudo aquilo que verdadeiramente deve ser nosso acaba vindo até nós no momento certo. Imagine um rio. Ele não luta contra as pedras que encontra pelo caminho, não tenta escalar montanhas, nem se desespera quando encontra um obstáculo. Em vez disso, ele flui. Ele contorna os desafios, se adapta e segue seu curso com paciência e determinação. Esse é o princípio que rege aqueles que compreendem o verdadeiro poder da calma. O problema é que fomos ensinados que esforço excessivo sempre leva ao sucesso. Mas será que isso é realmente verdade? Será que quanto mais nos esforçamos para ter algo, mais rápido ele vem? Ou será que o verdadeiro sucesso, seja no amor, na carreira ou no propósito de vida, vem quando aprendemos a confiar no fluxo natural das coisas? Os estoicos como Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto nos lembram que há um equilíbrio entre ação e aceitação. Isso não significa ser passivo, mas sim entender que nossa mente precisa estar em harmonia com a realidade. Quando ficamos obcecados por um resultado específico, podemos perder oportunidades valiosas que surgem no caminho. Às vezes, aquilo que desejamos só vem quando paramos de correr atrás e simplesmente nos tornamos a pessoa que está pronta para recebê-lo. Mas como podemos aplicar isso na vida prática? Como aprender a soltar o controle e ainda assim construir a vida que queremos? Como a calma pode realmente transformar nosso destino? Para entender melhor esse conceito, vamos mergulhar em uma história que ilustra perfeitamente como, ao abandonar a necessidade de perseguição, podemos atrair aquilo que sempre buscamos. Uma história que mostra que, muitas vezes, é no momento em que soltamos a corda que a correnteza nos leva exatamente para onde precisamos estar. Era uma noite fria em uma pequena cidade costeira, onde as ondas quebravam suavemente contra os rochedos, refletindo o brilho pálido da lua. Entre as ruelas estreitas e as casas antigas de madeira, vivia um homem chamado Elias. Ele era um artesão habilidoso, conhecido por esculpir pequenas figuras em madeira que vendia na praça central. No entanto, apesar de seu talento, Elias vivia atormentado por uma inquietação constante. Ele sentia que sua vida estava estagnada, que o sucesso sempre escapava por entre seus dedos como areia fina. Todas as manhãs, Elias acordava com uma lista de tarefas meticulosamente planejada. Ele corria para abrir sua barraca antes do nascer do sol, abordava cada transeunte, tentava convencer os clientes de que suas esculturas eram especiais, que eles precisavam delas. Mas, dia após dia, ele via as mesmas pessoas passarem direto, com olhares apáticos, sem dar atenção ao seu trabalho. Essa frustração crescia dentro dele como uma maré incontrolável. Ele via outros comerciantes prosperarem, aparentemente sem esforço, enquanto ele batalhava em vão. Foi então que, em uma manhã enevoada, um velho viajante parou diante de sua barraca. Diferente dos outros clientes, ele não parecia apressado nem pressionado pelo tempo. Pegou uma das esculturas com delicadeza e analisou os detalhes meticulosamente esculpidos. Elias, ansioso, começou a falar sobre o processo de criação, a madeira utilizada, os dias de trabalho que cada peça exigia, mas o velho apenas sorriu e disse: "Você está correndo atrás do vento, jovem. Está tão ocupado perseguindo as pessoas que não percebe que, no silêncio, elas viriam até você." Elias franziu a testa, confuso.
O velho continuou. Já viu um lago em dia de tempestade? A água agitada não reflete nada, mas quando a superfície está calma, tudo ao redor se espelha nela. Assim é a vida. Você corre, força, tenta agarrar tudo com as mãos, mas não percebe que está apenas afastando o que deseja. O velho deixou uma moeda sobre a mesa, pegou uma escultura e partiu sem dizer mais nada. Elias ficou parado ali, observando a moeda como se ela carregasse um enigma a ser desvendado. Nos dias seguintes, aquelas palavras ecoaram em sua mente. Ele decidiu fazer um experimento. Em vez de correr atrás dos clientes, em vez de insistir e pressionar, ele simplesmente parou. Passou a esculpir calmamente, sem chamar ninguém, sem tentar vender suas obras a todo custo. A princípio, o silêncio pareceu estranho, quase incômodo. Mas então, algo inesperado aconteceu. As pessoas começaram a parar por conta própria. Primeiro, olhavam de longe, curiosas. Depois, se aproximavam para observar as mãos de Elias trabalhando com precisão na madeira. E quando perguntavam sobre as peças, Elias respondia com serenidade, sem ansiedade ou necessidade de convencê-las. Para sua surpresa, mais pessoas começaram a comprar. E não apenas isso. Algumas voltavam, trazendo amigos elogiando sua arte. Sem perceber, Elias havia mudado a energia ao seu redor. Antes, ele exalava desespero, necessidade, urgência. Agora, ele transmitia calma, confiança e autenticidade. Ele não perseguia mais, ele atraía. Os meses passaram e a mudança se consolidou. Sua arte passou a ser reconhecida, sua clientela cresceu e, mais do que isso, ele encontrou uma paz que nunca havia sentido antes. Elias aprendeu que a vida flui como um rio. Quem luta contra a corrente se cansa e afunda, mas aquele que aprende a navegar, permitindo que o fluxo o leve, sempre chega aonde precisa estar. E assim, naquela pequena cidade costeira, Elias se tornou não apenas um artesão de madeira, mas também um mestre da paciência, um homem que descobriu o segredo que tantos passam a vida inteira sem entender. Tudo o que você deseja já está vindo até você, mas somente se você tiver a calma para permitir que isso aconteça. A força da mente. A mente humana é um oceano profundo, repleto de correntes invisíveis que determinam o curso de nossas ações e emoções. Muitos passam a vida inteira sendo levados por essas correntes, sem perceber que possuem dentro de si o poder de redirecioná-las. A verdadeira força não está no corpo, mas na mente que o controla. É ela que decide se um obstáculo será uma barreira intransponível ou um simples degrau na jornada. Desde os tempos antigos, aqueles que dominaram a si mesmos foram os que mais impactaram o mundo. Eles compreenderam que não importa o que aconteça ao redor, a decisão final sempre cabe à mente. Diante de insultos, escolheram a serenidade. Frente ao fracasso, optaram pela persistência. Sob pressão, mantiveram-se imperturbáveis. E essa força não era visível como a de um guerreiro empunhando uma espada, mas estava presente na maneira como encaravam a vida, no olhar tranquilo de quem não se abala com o caos. O que diferencia um espírito forte de um fraco não é a ausência de desafios, mas a forma como cada um os encara. Alguns, diante da mínima adversidade, se desesperam, sentem-se vítimas das circunstâncias, paralisam-se. Outros, mesmo quando tudo parece desmoronar, permanecem de pé, analisando a situação com calma, buscando soluções em vez de lamentações. A diferença entre esses dois estados não está na sorte ou no destino, mas na maneira como a mente foi treinada ao longo do tempo. Há quem pense que ter uma mente forte significa suprimir as emoções, mas isso é um equívoco. A verdadeira força não está na negação dos sentimentos, mas no domínio sobre eles. Não se trata de não sentir medo, mas de não permitir que o medo tome decisões. Não se trata de evitar a raiva, mas de não deixar que a raiva determine atitudes. Assim como um cavaleiro habilidoso guia seu cavalo sem deixá-lo correr descontrolado, a mente treinada mantém suas emoções sob comando, sem permitir que elas a conduzam para caminhos destrutivos. O controle sobre a própria mente não surge de um dia para o outro.
É um processo, um treinamento constante que exige paciência e dedicação. O primeiro passo é a consciência, a capacidade de perceber os próprios pensamentos sem se identificar completamente com eles. Muitos não percebem que são escravos de sua própria mente, reagindo impulsivamente a cada pensamento e emoção como se fossem reféns de um fluxo incontrolável. Mas quando se observa os pensamentos de forma distante, como um espectador atento, percebe-se que eles vêm e vão, e que é possível escolher quais merecem atenção e quais devem ser descartados. A verdadeira força mental também está na capacidade de suportar o silêncio. Quem não consegue ficar sozinho, com seus próprios pensamentos, sem distrações, sem ruído, ainda não domina sua mente. O silêncio revela as inquietações internas, os medos não resolvidos, as dúvidas que evitamos encarar. E é nesse confronto direto que a verdadeira força é lapidada. Não há necessidade de fugir para longe ou buscar respostas externas. Tudo o que é necessário já está dentro, esperando para ser compreendido. Muitos se perdem porque gastam energia tentando controlar o que está fora, esquecendo-se de que o único domínio real que se pode ter é sobre si mesmo. Tentar mudar os outros, tentar controlar eventos imprevisíveis, tentar garantir que tudo aconteça conforme o planejado. Essas são batalhas inúteis que apenas desgastam a mente. A força verdadeira está em aceitar a imprevisibilidade do mundo sem se deixar perturbar por ela, em ser a rocha firme no meio da tempestade, em ser o lago tranquilo que reflete a realidade sem ser alterado por ela. Diante das dificuldades, a mente forte não se pergunta por que algo aconteceu, mas sim o que pode ser feito a partir disso. O olhar não se volta para trás, preso no passado, mas para o presente e para as possibilidades do futuro. Não se perde tempo culpando o destino, pois isso não muda nada. Em vez disso, cada situação é vista como uma oportunidade de crescimento, um novo desafio para ser superado, uma nova lição para ser aprendida. A mente forte é como uma lâmina bem afiada. Não se quebra diante da pressão, mas se adapta e encontra o caminho certo para cortar qualquer obstáculo. Ela não se desespera quando algo sai do controle, pois já entende que o controle absoluto é uma ilusão. O verdadeiro poder está na adaptação, na resiliência, na capacidade de se erguer todas as vezes que a vida tentar derrubar. E, acima de tudo, está na calma, porque é na tranquilidade que a mente encontra clareza, e é na clareza que se toma as melhores decisões. Fluir, confiar e receber. A vida se desenrola como um rio que segue seu curso, sem hesitação, sem resistência. A água não luta contra as pedras que encontra no caminho. Ela contorna, se adapta e continua fluindo. No entanto, muitos insistem em nadar contra a corrente, agarrando-se ao controle ilusório de cada detalhe, tentando antecipar cada resultado, temendo o desconhecido. Essa resistência não apenas consome energia, mas também impede que aquilo que realmente deve acontecer se manifeste. O que precisa vir até nós não pode ser forçado, deve ser recebido. Fluir não significa passividade ou desistência, mas sim agir com leveza, sem ansiedade, sem desespero. É fazer o necessário e confiar que os frutos virão no tempo certo, sem a necessidade de cobrança constante. O lavrador não puxa a planta para que ela cresça mais rápido. Ele cuida da terra, rega e sabe que, no momento adequado, a colheita virá. Quem planta com paciência, recebe com abundância, mas aquele que tenta apressar o ciclo acaba frustrado, pois certas coisas simplesmente não podem ser apressadas. A confiança é um dos pilares desse processo. Confiar não significa esperar que tudo aconteça exatamente como planejado, mas sim entender que, independentemente do que vier, será possível lidar com isso. Muitas vezes, a vida nos conduz por caminhos inesperados e aqueles que resistem ao desconhecido perdem oportunidades que poderiam transformá-los. A confiança permite enxergar além do medo, perceber que o que parece um desvio pode, na verdade, ser a trilha certa. Existe uma leveza em viver sem o peso constante da expectativa.
Quando se compreende que nem tudo está sob controle, a ansiedade se dissipa. A mente relaxa e permite que o fluxo natural da vida traga aquilo que realmente deve chegar. Isso não significa que não se deve agir, mas sim que a ação deve vir acompanhada de serenidade. O arqueiro que segura o arco com muita tensão treme e erra o alvo, mas aquele que respira fundo, confia no próprio movimento e solta a flecha com naturalidade, acerta com precisão. Receber é a última etapa desse ciclo, e talvez a mais desafiadora. Muitos desejam, mas não estão realmente preparados para receber. Eles pedem oportunidades, mas quando elas surgem, hesitam, duvidam, procrastinam. O medo do novo, o apego ao que é familiar, a insegurança diante do que se apresenta, tudo isso impede que aquilo que já está a caminho se manifeste por completo. Receber exige abertura, exige aceitar que aquilo que chega pode ser diferente do que foi imaginado, mas ainda assim pode ser exatamente o que era necessário. O maior paradoxo é que quanto mais alguém persegue algo, mais esse algo parece se afastar. Mas quando se solta, quando se permite fluir, quando se confia no processo, as portas se abrem sem esforço. A água do rio nunca corre atrás do mar. Ela simplesmente segue seu curso, e o mar vem até ela. A calma atrai o sucesso. O sucesso, para muitos, é uma meta distante, um ideal a ser perseguido com urgência e esforço constante. No entanto, aqueles que o buscam de forma desenfreada, consumidos pela ansiedade e pelo medo do fracasso, frequentemente encontram apenas frustração e cansaço. O verdadeiro sucesso não responde à inquietação, mas sim à serenidade. Ele se aproxima de quem sabe esperar, de quem compreende que grandes conquistas não são resultado de desespero, mas de consistência, paciência e, acima de tudo, de uma mente tranquila. A calma não é sinônimo de inação ou passividade. Pelo contrário, é um estado de presença e domínio sobre si mesmo. Aquele que age com calma toma decisões mais assertivas, enxerga oportunidades com clareza e não se deixa levar por impulsos que o desviam do caminho. Enquanto a pressa cega e a ansiedade confunde, a serenidade ilumina e guia. Há uma força imensa na quietude. O guerreiro que entra em batalha com a mente serena tem vantagem sobre aquele que se deixa dominar pelo medo. O investidor que observa pacientemente o mercado toma melhores decisões do que aquele que age movido pelo pânico. O líder que mantém a calma em tempos de crise inspira confiança e conduz seu grupo à solução, enquanto aquele que se desespera apenas espalha insegurança. A mente tranquila é capaz de atrair as circunstâncias favoráveis, porque sabe reconhecer o momento certo para agir. Não se precipita, não força situações, não luta contra o inevitável. Assim como o pescador que lança sua rede e aguarda, sabendo que os peixes virão no tempo certo, aquele que cultiva a calma permite que as oportunidades se aproximem naturalmente. Ele não corre atrás do sucesso de forma desordenada, mas age com estratégia, inteligência e paciência. Além disso, a calma preserva a energia. Quem vive correndo, tentando forçar resultados, rapidamente se desgasta e perde o foco, mas quem mantém a serenidade avança de maneira constante e sustentável, sem se consumir em preocupações desnecessárias. O sucesso não é uma corrida de velocidade, mas uma maratona de resistência, e aquele que souber controlar seu ritmo chegará mais longe. O mundo moderno incentiva a pressa, glorifica a agitação e faz com que muitos acreditem que estar sempre ocupado é sinônimo de estar no caminho certo. No entanto, a sabedoria está em saber equilibrar esforço com descanso, trabalho com reflexão, movimento com pausa. O verdadeiro sucesso não pertence a quem corre sem direção, mas sim a quem caminha com propósito, paciência e confiança. No fim, aqueles que compreendem o poder da calma percebem que não é necessário perseguir o sucesso a todo custo. Basta preparar o terreno, plantar as sementes certas e confiar no processo. Como um ímã, a tranquilidade atrai as oportunidades e o sucesso se aproxima de quem sabe esperar, de quem entende que a grandeza não surge da pressa, mas da constância e da serenidade.
prática da gratidão. A mente humana tem uma tendência natural de focar no que falta, no que ainda não foi conquistado, no que poderia ser diferente. Esse olhar, muitas vezes, cria um estado de insatisfação constante, como se a felicidade estivesse sempre no horizonte, jamais no presente. No entanto, há uma chave que transforma essa percepção e muda completamente a maneira como se vive: a gratidão. A gratidão não é apenas um sentimento passageiro de reconhecimento por algo bom que acontece. É uma prática, um exercício contínuo de enxergar e valorizar o que já está presente na vida. É um estado mental que ensina a encontrar riqueza, mesmo nas situações mais simples, a perceber que, independentemente das dificuldades, há sempre algo pelo qual ser grato. Quem cultiva a gratidão desenvolve uma nova relação com o mundo. Em vez de se perder na ansiedade por aquilo que ainda não veio, aprende a apreciar o que já está ao seu alcance. Essa mudança de perspectiva não significa conformismo ou falta de ambição, mas sim a capacidade de reconhecer que a felicidade não depende exclusivamente de grandes conquistas, e sim da maneira como se olha para a realidade. A mente grata é uma mente tranquila. Quem está constantemente focado no que falta, vive inquieto, sempre em busca de mais, sem nunca se sentir satisfeito. Já aquele que pratica a gratidão encontra paz mesmo nos momentos difíceis, pois compreende que a vida é composta de ciclos e que há valor até mesmo nos desafios. Ele percebe que cada experiência, boa ou ruim, traz aprendizados que moldam seu crescimento. Além disso, a gratidão fortalece a resiliência. Diante das dificuldades, aquele que reconhece o que há de positivo ao seu redor tem mais força para continuar. Ele não se desespera, pois entende que já superou obstáculos antes e que há sempre algo de bom acontecendo, mesmo quando tudo parece incerto. Essa visão permite enfrentar a vida com mais leveza e confiança, sem ser consumido pelo medo ou pela frustração. A prática da gratidão também transforma as relações. Quando se valoriza o que os outros fazem, quando se reconhece suas qualidades, em vez de focar apenas nos defeitos, os vínculos se tornam mais profundos e verdadeiros. A ingratidão afasta, enquanto o reconhecimento aproxima. As palavras de apreço e consideração criam laços mais fortes e tornam a convivência mais harmoniosa. No mundo acelerado de hoje, onde tudo muda rapidamente e as exigências são constantes, a gratidão se torna um refúgio. Ela ensina que mesmo sem possuir tudo o que se deseja, há sempre algo valioso na jornada. Quem aprende a ser grato desenvolve uma força interior que o torna menos vulnerável às oscilações externas, pois sua felicidade não depende de circunstâncias passageiras, mas de uma visão sólida e consciente da vida. Por isso, a gratidão não é apenas um sentimento agradável, mas uma prática poderosa. Ela muda a forma como se enxerga o presente, reduz a ansiedade pelo futuro e fortalece a resiliência diante das dificuldades. É um caminho para uma vida mais plena, equilibrada e serena. Visualização positiva. A mente é uma ferramenta poderosa. Antes que qualquer ação se concretize, ela nasce como um pensamento, como uma imagem na consciência. Tudo o que se cria no mundo exterior, primeiro se forma na mente. Seja uma grande invenção, uma obra de arte ou uma simples decisão cotidiana. A forma como se imagina o futuro tem um impacto direto sobre a maneira como ele se desenrola. É nesse contexto que a visualização positiva se torna uma prática essencial. Visualizar não significa apenas fantasiar ou desejar algo com força. É um processo ativo, no qual a mente projeta imagens vívidas e realistas de situações desejadas, impregnando-as de emoções e detalhes. Essa prática não apenas fortalece a motivação, mas também influencia o estado interno, criando um alinhamento entre o pensamento e a ação. Aqueles que cultivam a visualização positiva aprendem a direcionar a própria energia de maneira eficaz. Em vez de se perderem em preocupações e cenários negativos, constroem mentalmente aquilo que desejam alcançar. Isso não significa ignorar os desafios ou negar a realidade, mas sim programar a mente para agir com confiança e determinação
diante do que está por vir. Os estoicos compreendiam a importância da preparação mental. Para eles, antecipar possíveis dificuldades ajudava a enfrentar o futuro com mais serenidade. Da mesma forma, visualizar o sucesso, o equilíbrio e a superação cria um estado de prontidão que fortalece a capacidade de agir. A mente que se acostuma a ver cenários positivos responde com mais clareza e firmeza quando chega o momento de transformar essas imagens em realidade. A ciência moderna reforça essa ideia. Estudos mostram que o cérebro não distingue completamente entre o que é real e o que é imaginado com intensidade. Atletas de alto desempenho usam a visualização para aprimorar suas habilidades, ensaiando mentalmente seus movimentos antes mesmo de executá-los. Grandes líderes e inovadores projetam em suas mentes aquilo que querem realizar antes de dar os primeiros passos. A visualização positiva também impacta o estado emocional. Quem constantemente se vê fracassando, errando ou enfrentando dificuldades, tende a se sentir ansioso e desmotivado. Já aquele que se imagina enfrentando desafios com calma e obtendo resultados satisfatórios, cria um senso de segurança que o acompanha em cada decisão. Isso não significa que tudo ocorrerá exatamente como foi imaginado, mas sim que a mente estará mais preparada para responder de maneira equilibrada a qualquer situação. Além disso, visualizar cenários positivos fortalece a resiliência. Quando se treina a mente para ver possibilidades em vez de limitações, cria-se um estado interno mais flexível, capaz de se adaptar e encontrar soluções. Em vez de se desesperar diante dos obstáculos, a pessoa aprende a encará-los como parte do caminho, mantendo-se firme e confiante. A prática da visualização não exige nada além de um momento de foco e intenção. Fechar os olhos, respirar profundamente e construir mentalmente aquilo que se deseja é um exercício simples, mas de grande impacto. Quanto mais detalhada e emocionalmente envolvente for a imagem criada, mais forte será seu efeito. No entanto, a visualização por si só não substitui a ação. Ela é um primeiro passo, um mapa mental que orienta o comportamento. Quem visualiza um futuro melhor precisa agir em direção a ele, transformando as imagens da mente em esforços concretos. A verdadeira força da visualização positiva está na maneira como ela molda a atitude e impulsiona a busca por aquilo que se deseja. Assim, ao invés de se prender a cenários de medo e dúvida, a mente pode ser treinada para enxergar possibilidades, soluções e oportunidades. Aquele que domina esse processo aprende a caminhar com mais leveza, sabendo que, antes mesmo de chegar ao destino, já viu o caminho dentro de si. A arte de deixar ir. No cerne da filosofia estoica, um dos ensinamentos mais poderosos é a arte de deixar ir. Essa prática não se refere a uma simples desistência, mas a um profundo entendimento sobre o que é realmente importante e o que devemos permitir que vá embora sem resistência, para que possamos nos libertar e alcançar o crescimento contínuo. O ato de deixar ir é, em essência, um dos pilares para se alcançar a verdadeira paz interior e a serenidade diante dos desafios da vida. A vida é composta de constantes mudanças, transições e transformações, mas muitas vezes nos encontramos agarrados a situações, pessoas ou objetos que já não têm mais lugar no nosso caminho. Em muitos momentos, apegamo-nos a velhos padrões de pensamento, sentimentos rancorosos ou até mesmo expectativas irreais. Esses apegos, por mais que nos deem uma sensação temporária de segurança, acabam, na verdade, nos aprisionando, tornando-nos prisioneiros do passado e, assim, limitando nossas possibilidades de crescimento e evolução. O conceito de deixar ir é, portanto, uma forma de libertação. No entanto, não se trata apenas de uma libertação externa, mas principalmente interna. Quando deixamos de carregar pesos desnecessários, sejam eles emocionais, mentais ou físicos, damos a nós mesmos a oportunidade de nos expandir e viver de forma mais plena. Mas como podemos aplicar essa arte em nossa vida? O primeiro passo
está em reconhecer que a verdadeira liberdade reside no desapego. Não se trata de desinteresse ou de se tornar indiferente, mas de entender que a vida é efêmera e que, ao nos apegarmos a ela de forma excessiva, acabamos nos tornando reféns daquilo que deveria ser transitório. Apegos emocionais são, muitas vezes, os mais difíceis de romper. Podemos nos apegar a sentimentos de culpa, medo, ressentimento ou até mesmo a falsa sensação de que, se não mantivermos algo ou alguém, algo essencial será perdido. No entanto, a filosofia estoica nos ensina que, ao nos apegar a esses sentimentos e emoções, acabamos esquecendo da nossa verdadeira natureza. O sofrimento causado por esses apegos, ao contrário do que muitas vezes acreditamos, não está no objeto ou na pessoa, mas na maneira como nos relacionamos com eles. O sofrimento é, em grande parte, fruto da nossa própria resistência à mudança e do nosso medo de perder o que na realidade já não nos serve mais. Deixar ir, portanto, não significa perder ou abandonar, mas entender que tudo tem seu tempo e sua utilidade. Na filosofia estoica, essa compreensão é central. Devemos reconhecer que muitas coisas em nossa vida são transitórias e que nossa verdadeira paz não depende da permanência de nada ou de ninguém. Em vez disso, depende da nossa capacidade de aceitar a impermanência e de aprender a viver plenamente no presente, sem fixação no passado ou ansiedade pelo futuro. Essa aceitação do que é efêmero nos leva a um entendimento profundo sobre o conceito de controle. Muitas vezes, acreditamos que somos responsáveis por controlar tudo à nossa volta, desde as circunstâncias até os outros. Porém, a sabedoria estoica nos ensina que, na realidade, há muito pouco sobre o que temos controle. O que realmente podemos controlar é a nossa atitude em relação ao que nos acontece, nossa reação aos eventos externos e nossa escolha sobre o que decidimos manter em nossa vida. O ato de deixar ir, portanto, está profundamente entrelaçado com o entendimento de que não podemos controlar tudo. Existem coisas que simplesmente acontecem e, muitas vezes, a nossa tentativa de forçar um controle sobre elas só nos leva ao sofrimento. Quando aprendemos a soltar o controle, abrimos espaço para que a vida se desenrole de forma natural. Não estamos mais resistindo, mas fluindo com o que é. Nesse fluxo, podemos ser mais criativos, mais flexíveis e, paradoxalmente, mais poderosos. Além disso, a arte de deixar ir envolve também uma prática constante de introspecção e autoconhecimento. Precisamos estar cientes de quando nossos apegos começam a nos impedir de avançar. Às vezes, somos tão acostumados com a nossa dor, com o que já conhecemos, que resistimos a abandonar velhas crenças ou padrões de comportamento, mesmo sabendo que não nos servem mais. O processo de deixar ir, portanto, exige coragem. Coragem para olhar para dentro de si mesmo e confrontar os próprios medos, inseguranças e limitações. Coragem para aceitar que, muitas vezes, o que precisamos deixar ir não é algo que podemos ver ou tocar, mas sim algo profundamente enraizado em nossa psique. Ao praticarmos o desapego, não estamos dizendo que não devemos nos importar com as coisas ou com as pessoas. Pelo contrário, a verdadeira liberdade surge quando conseguimos amar, cuidar e estar presentes de maneira plena, sem a necessidade de posses ou de controle. Deixar ir é, portanto, um ato de amor. Amor por nós mesmos e pelos outros. Ao nos libertarmos de tudo o que nos aprisiona, criamos espaço para um amor mais puro e autêntico, que não exige, não controla e não cobra. Essa ideia é fortemente sustentada pelas palavras de Epicteto, que nos lembra que não são as coisas que nos acontecem que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre elas. A arte de deixar ir, nesse sentido, é uma mudança de perspectiva. Não se trata de nos afastarmos das situações, mas de mudar a forma como as encaramos. Quando deixamos de atribuir significado exagerado a algo ou alguém, quando paramos de lutar contra aquilo que não podemos mudar, começamos a viver com mais leveza. A verdadeira liberdade não está em possuir o que amamos, mas em aprender a deixar ir o que não nos faz bem, sabendo que, no processo, podemos nos transformar.
Outro aspecto essencial da arte de deixar ir é entender que, ao nos desapegarmos de algo, não estamos perdendo. Ao contrário, estamos nos abrindo para novas possibilidades, para novas oportunidades de crescimento e aprendizado. Quando nos apegamos a algo que já cumpriu sua função em nossa vida, estamos apenas retardando nosso próprio progresso. O desapego é, portanto, uma forma de alinhamento com o fluxo natural da vida. À medida que soltamos aquilo que já não nos serve, damos espaço para que algo novo e mais alinhado com o nosso propósito chegue até nós. Em última análise, a arte de deixar ir é uma prática de liberdade, de confiança e de amor. É o reconhecimento de que, ao nos libertarmos de nossos apegos, estamos nos tornando mais completos, mais abertos e mais conectados com a nossa verdadeira essência. Ao aprender a deixar ir, podemos experimentar a paz que vem com a aceitação, a leveza que surge quando deixamos de carregar pesos desnecessários e, finalmente, a serenidade que advém de nos alinharmos com o fluxo da vida. Confiança no tempo. No ritmo frenético da sociedade contemporânea, onde tudo parece exigir respostas imediatas e resultados instantâneos, o conceito de confiança no tempo se torna, paradoxalmente, uma das mais profundas práticas estoicas. Em uma época onde a pressa é vista como sinônimo de produtividade, a filosofia estoica nos ensina que devemos ter confiança no fluxo natural do tempo, reconhecendo que ele é um aliado e não um inimigo. Ao adotarmos essa postura, permitimos que nossas ações, esforços e decisões amadureçam com a paciência necessária para gerar frutos duradouros, ao invés de buscar uma gratificação rápida e muitas vezes superficial. O tempo é uma das maiores dádivas da vida, e sua verdadeira compreensão não se limita à medida dos minutos, horas ou dias. Para os estoicos, o tempo é o espaço no qual nossas ações e decisões se manifestam, e é nele que a sabedoria se desvela. O filósofo Epicteto, por exemplo, nos lembra constantemente da importância de sabermos viver no momento presente, mas com uma confiança plena de que as coisas seguirão seu curso conforme o ritmo da vida, sem que precisemos apressá-las. O que é bom está ao alcance de todos, mas para alcançá-lo é necessário esperar o momento certo, diria ele. É fundamental compreender que o tempo, muitas vezes, é o melhor remédio para os nossos dilemas e incertezas. Em momentos de sofrimento, frustração ou ansiedade, queremos respostas rápidas, soluções imediatas. No entanto, a pressão que sentimos para acelerar os eventos da nossa vida ou para forçar um desenrolar apressado das situações pode resultar em decisões precipitadas e, frequentemente, danosas. Quando confiamos no tempo, porém, aceitamos que, muitas vezes, as respostas que buscamos só podem surgir quando a situação está madura o suficiente, quando os elementos necessários para uma decisão sábia se reuniram de forma natural. A confiança no tempo é, portanto, um ato de serenidade. A filosofia estoica, em sua essência, nos convida a refletir sobre o que realmente está sob o nosso controle e o que não está. Enquanto podemos controlar nossas ações, decisões e atitudes, não podemos controlar o ritmo dos acontecimentos, o comportamento dos outros ou o desenrolar dos eventos ao nosso redor. Assim, ao invés de lutar contra o fluxo do tempo ou tentar apressá-lo, devemos aprender a aceitar o seu ritmo e agir com paciência, confiando que o que precisa acontecer, acontecerá no momento certo. Essa confiança no tempo exige uma verdadeira mudança de perspectiva. A aceitação de que a vida se desenvolve em ciclos, que nem todos os processos são lineares e que, muitas vezes, o que consideramos uma perda ou um erro é apenas um ponto de transição para algo melhor. Ao termos essa confiança, conseguimos adotar uma postura de maior tranquilidade diante das incertezas. Quando estamos imersos em um problema, é comum ficarmos obcecados por encontrar uma solução imediata. Mas, muitas vezes, a melhor solução não é aquela que conseguimos resolver rapidamente, mas sim a que emerge naturalmente com o tempo. Um exemplo disso está na sabedoria popular, que afirma que o tempo cura todas as feridas.
Embora seja uma expressão simplista, ela reflete a ideia de que a maioria das situações dolorosas exige tempo para serem compreendidas e superadas, e que a nossa ação mais sábia, muitas vezes, é simplesmente permitir que o tempo faça o seu trabalho. A confiança no tempo também se reflete na maneira como tratamos os nossos objetivos e sonhos. Na sociedade atual, somos constantemente pressionados a conquistar tudo de forma rápida e eficaz, seja na carreira, nos relacionamentos ou nos nossos projetos pessoais. Contudo, a filosofia estoica nos alerta para a importância de compreender que algumas das coisas mais valiosas da vida não podem ser apressadas. Construir um legado, alcançar a sabedoria ou cultivar relacionamentos profundos exigem paciência, disciplina e, acima de tudo, respeito pelo tempo necessário para que essas coisas se concretizem. Forçar o processo, na maioria das vezes, só gera frustração. A confiança no tempo nos permite agir com mais liberdade, sem a angústia de precisar alcançar um objetivo de forma imediata. Isso também nos permite entender que o erro, a falha ou a decepção são apenas marcos temporários no nosso caminho. Eles não determinam o nosso destino final, mas são necessários para o nosso aprendizado e crescimento. Ao confiar no tempo, compreendemos que, muitas vezes, é nas adversidades que são cultivados os maiores ensinamentos. O tempo nos ensina a encontrar sabedoria nos erros, força nas fraquezas e gratidão nas dificuldades. Ao invés de tentar apressar o tempo para evitar o desconforto, devemos aprender a estar presentes, a aceitar o que acontece e a usar o que nos é dado para evoluir. Uma das maneiras mais claras de vivermos com confiança no tempo é cultivando a paciência. A paciência é a virtude que nos ensina a aguardar com serenidade, sem pressa ou impaciência, e sem perder a fé no processo. Em um mundo onde a ansiedade e a pressa são frequentemente vistas como traços de pessoas produtivas, a paciência nos ensina a importância da contemplação e da reflexão. Quando praticamos a paciência, entendemos que o resultado não depende apenas da nossa pressa, mas do tempo necessário para que aquilo que estamos buscando amadureça. A confiança no tempo nos faz mais fortes e mais resilientes, porque nos permite compreender que nada valioso surge do esforço frenético, mas sim da dedicação constante e da espera paciente. Além disso, confiar no tempo é uma forma de nos libertarmos da ansiedade e da pressão interna que nos impede de viver com mais leveza. Muitas vezes, nos sentimos como se o tempo estivesse contra nós, como se estivéssemos atrasados ou perdendo oportunidades. A filosofia estoica nos ensina, no entanto, que o tempo não é algo que devemos temer ou tentar controlar, mas algo com o qual devemos aprender a colaborar. Em vez de resistir à ideia de que as coisas acontecem quando têm que acontecer, devemos abraçar essa realidade e confiar no processo. Quando fazemos isso, encontramos a paz que vem com a aceitação do tempo como nosso aliado e não como um adversário. Em resumo, a confiança no tempo não é apenas sobre esperar passivamente, mas sobre agir de forma consciente e disciplinada, permitindo que o tempo faça seu trabalho de maturação. A verdadeira liberdade surge quando podemos aceitar que o tempo tem um papel fundamental na nossa jornada e que, ao confiar nele, podemos viver com mais serenidade, menos ansiedade e mais sabedoria. Isso nos permite viver com mais foco no presente, sem nos preocuparmos excessivamente com o futuro ou lamentarmos o passado, pois sabemos que o tempo é o nosso maior aliado na construção de uma vida plena e significativa. Valor do silêncio. O silêncio, em sua essência, é um dos maiores tesouros que a filosofia estoica nos convida a explorar e a valorizar. Em uma sociedade onde somos constantemente bombardeados por sons, informações e distrações, aprender a valorizar o silêncio não é apenas uma prática de tranquilidade, mas uma verdadeira forma de sabedoria. O silêncio nos oferece a oportunidade de refletir, ouvir nossa própria voz interior, compreender nossas emoções e tomar decisões mais conscientes. Nos ensina a arte da introspecção
e nos permite acessar o espaço interno onde a verdadeira paz e clareza podem emergir. A vida moderna, com sua multiplicidade de estímulos, nos encoraja a sempre estar falando, ouvindo ou fazendo algo. Em muitas situações, parece que o silêncio é visto como desconfortável ou até mesmo indesejável, como se fosse necessário preencher todos os espaços com palavras e sons. Porém, o silêncio não é um vácuo, nem um vazio. Ele é um espaço fértil de reflexão, autoconhecimento e sabedoria. Na filosofia estoica, o silêncio é visto como um ponto de conexão com o nosso eu mais profundo, um momento de pausa onde podemos ponderar sobre o que é verdadeiramente importante e discernir o que está sob o nosso controle. Em um mundo onde as palavras são muitas vezes usadas de forma leviana, sem o devido cuidado ou reflexão, o silêncio torna-se uma virtude rara e poderosa. A sabedoria estoica nos ensina que nem todas as situações exigem uma resposta verbal e que muitas vezes o ato de falar demais pode nos afastar da verdadeira clareza e entendimento. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, enfatizava a importância de não se apressar em falar, mas de cultivar a habilidade de ouvir, refletir e agir de forma ponderada. Para ele, o silêncio é uma ferramenta fundamental para o autodomínio e a virtude, pois permite que possamos ouvir a nós mesmos antes de reagir, evitando impulsos indesejados. O valor do silêncio vai além da simples ausência de som. Ele é um espaço de consciência plena, onde podemos nos desligar das distrações externas e focar no que realmente importa. Em muitos momentos da vida, somos confrontados com a necessidade de tomar decisões importantes. O barulho constante, seja das opiniões externas ou da nossa própria mente agitada, pode obscurecer nossa capacidade de pensar com clareza. O silêncio, por outro lado, cria um espaço onde podemos ouvir a nossa intuição, onde a mente encontra sua paz e onde as respostas podem surgir com mais facilidade. Em um momento de silêncio, temos a oportunidade de distinguir entre os pensamentos que são verdadeiramente nossos e os que são resultado da influência externa. Além disso, o silêncio também está intimamente ligado à ação. Na filosofia estoica, o conceito de falar menos e fazer mais é central. O silêncio nos ensina que muitas vezes as nossas ações falam mais alto do que qualquer palavra que possamos dizer. A verdadeira força e sabedoria não se encontram na prolixidade verbal, mas na capacidade de agir de acordo com nossos valores, com nossa razão e com nossa ética, sem precisar fazer alarde. O silêncio nos ajuda a discernir a diferença entre o que deve ser dito e o que deve ser deixado de lado. Muitas vezes, em nosso desejo de sermos compreendidos ou de nos expressarmos, falamos mais do que o necessário. O silêncio, então, serve como uma espécie de filtro, que nos permite agir com mais precisão, sem dispersar nossas energias em palavras que não acrescentam nada de substancial. Outro aspecto importante do silêncio é a sua relação com a aceitação. Em muitas situações da vida, nos deparamos com acontecimentos ou desafios que não podemos controlar. Nesse sentido, o silêncio nos ensina a lidar com esses momentos de forma mais serena e equilibrada. Ao invés de reagirmos com palavras apressadas ou de lutar contra o que não podemos mudar, o silêncio nos permite aceitar o que está acontecendo, refletir sobre a situação e, eventualmente, tomar decisões mais equilibradas e fundamentadas. O silêncio, assim, torna-se uma ferramenta de aceitação, nos permitindo relaxar e perceber que nem todas as situações exigem uma intervenção imediata. Além de ser uma ferramenta de reflexão pessoal, o silêncio também tem um valor profundo nas relações interpessoais. Em nossa comunicação com os outros, muitas vezes as palavras podem ser mal interpretadas ou usadas de maneira imprecisa. O silêncio, por outro lado, pode ajudar a criar um espaço de empatia e compreensão mútua. Ao ouvir em silêncio, estamos demonstrando respeito pelo outro e permitindo que ele se expresse plenamente, sem interrupções. O silêncio, portanto, não é apenas uma ausência de fala, mas uma forma de comunicação que promove a escuta atenta e profunda. Na prática,
O silêncio também tem o poder de aliviar o estresse e restaurar o equilíbrio interior. Em um mundo onde estamos constantemente em movimento, é fácil nos perdermos na agitação e na sobrecarga de informações. O silêncio nos oferece um refúgio, onde podemos nos desconectar dessas pressões externas e reconectar com nós mesmos. A simples prática de silenciar a mente, por meio da meditação ou da contemplação, pode ter efeitos profundos em nosso bem-estar emocional e psicológico. O silêncio nos permite encontrar a paz dentro de nós mesmos, sem depender de fatores externos para alcançar a calma. Portanto, o valor do silêncio, na perspectiva estoica, não se limita à sua função de ausência de som, mas ao seu poder de criar um espaço de reflexão, autoconhecimento e sabedoria. Em um mundo onde a pressa e o barulho dominam, o silêncio nos convida a desacelerar, a ouvir nossa voz interior e a agir com mais clareza e propósito. Quando aprendemos a valorizar o silêncio, não só nos tornamos mais conectados com nossa essência, mas também passamos a perceber que muitas vezes o silêncio é a resposta mais sábia e eficaz para os desafios da vida. Poder da respiração consciente. O poder da respiração consciente é um dos conceitos mais simples, mas ao mesmo tempo mais profundos e transformadores dentro da filosofia estoica. Em meio ao caos da vida cotidiana e às pressões que constantemente nos cercam, a prática da respiração consciente nos oferece uma ferramenta acessível e eficaz para restaurar o equilíbrio interno e manter a serenidade diante das adversidades. No entanto, essa prática vai muito além de uma simples técnica de relaxamento. Ela é uma chave para a autocompreensão, o autocontrole e a verdadeira paz interior. A respiração consciente em sua essência nos convida a desacelerar, a estar presentes no momento atual e a estabelecer uma conexão profunda entre o corpo e a mente. Em um mundo saturado por estímulos constantes, onde nossas mentes estão frequentemente dispersas entre diversas preocupações e ansiedades, a respiração consciente oferece um ancla, um ponto de concentração que nos traz de volta à nossa essência. Ela nos permite retomar o controle de nossa experiência, ajudando-nos a tomar decisões mais fundamentadas e a reagir de maneira mais serena diante dos desafios que surgem. No pensamento estoico, a razão e a autocontrole são virtudes fundamentais. Porém, muitos de nós esquecemos que, para exercitar essas virtudes de forma eficaz, é necessário cultivar uma mente calma e focada. A respiração consciente é, portanto, um método simples e direto para atingir esse estado de tranquilidade mental. Ao focarmos em nossa respiração, podemos diminuir os pensamentos intrusivos, aliviar a tensão acumulada e promover uma sensação de clareza que facilita a tomada de decisões sábias e ponderadas. Quando praticamos a respiração consciente, somos capazes de interromper o fluxo automático de pensamentos que muitas vezes nos leva a reações impulsivas e irracionais. O simples ato de respirar profundamente, de forma lenta e controlada, interrompe esse ciclo de reatividade, permitindo-nos tomar um passo atrás e observar a situação com mais clareza e discernimento. Assim, a respiração consciente se torna uma prática de autocontrole. Ao focar na respiração, somos capazes de recobrar nossa capacidade de escolher como reagir ao que acontece ao nosso redor, em vez de ser governados pelas nossas emoções ou pela agitação mental. Além disso, a respiração consciente tem um poder tremendo na redução do estresse e na promoção de um estado de relaxamento profundo. O estresse, frequentemente, é um dos principais obstáculos para a prática da filosofia estoica. As preocupações com o futuro, as ansiedades em relação ao que está por vir e os medos sobre o que não podemos controlar podem nos afastar da paz interior. A respiração consciente, ao nos ajudar a desacelerar e a nos concentrar no presente, atua como um antídoto poderoso contra esse estresse. Cada respiração consciente que tomamos nos ajuda a criar uma distância saudável entre nós mesmos e as pressões externas, proporcionando uma sensação de alívio que permite que nos enfoquemos no que está ao nosso alcance e que aceitemos o que está além do nosso controle. Ao mesmo tempo,
A respiração consciente também nos conecta com o momento presente, ajudando-nos a cultivar a atenção plena, mindfulness. No pensamento estoico, estar presente no agora é um princípio essencial. Os estoicos acreditavam que o momento presente é o único que realmente temos controle e que toda a nossa energia deve ser direcionada para ele, sem nos perdermos nas preocupações com o futuro ou nas memórias do passado. A respiração consciente é uma prática que nos força a estarmos totalmente presentes, focados no fluxo natural de ar entrando e saindo de nossos corpos, sem nos distrairmos com pensamentos sobre o que aconteceu antes ou sobre o que está por vir. Isso nos permite viver de maneira mais autêntica e genuína, alinhados com a realidade de cada instante. Além disso, a prática da respiração consciente também nos oferece uma forma de lidar com a dor e o desconforto de maneira mais eficaz. No campo estoico, a dor é vista como uma parte inevitável da vida, algo que não podemos controlar, mas que podemos escolher como enfrentar. A respiração consciente oferece uma estratégia eficaz para lidar com o sofrimento, seja físico ou emocional. Ao focar na respiração, somos capazes de relaxar o corpo e a mente, o que pode aliviar a intensidade da dor e nos permitir reagir com mais calma e clareza. Essa abordagem está alinhada com a visão estoica de que, embora não possamos evitar a dor, podemos escolher como reagir a ela. Outro aspecto importante da respiração consciente é seu impacto no nosso sistema nervoso. Estudos científicos demonstram que, ao respirar de maneira controlada e profunda, ativamos o sistema nervoso parasimpático, responsável pela resposta de relaxamento do corpo. Isso reduz a frequência cardíaca, diminui a pressão arterial e promove uma sensação geral de calma e bem-estar. Essa resposta fisiológica não só melhora nossa saúde física, mas também fortalece a nossa capacidade de enfrentar situações difíceis com serenidade. No entanto, os estoicos já haviam entendido a importância dessa conexão entre corpo e mente muito antes da ciência moderna confirmar seus efeitos. Eles viam a respiração consciente como uma ferramenta essencial para manter o equilíbrio interno, não apenas como uma prática espiritual, mas também como uma técnica eficaz para o bem-estar físico e emocional. No nível mais profundo, a respiração consciente também nos conecta com o nosso ser interior e com a filosofia estoica de viver de acordo com a natureza. O ritmo da respiração é um reflexo da vida em si. Assim como a respiração tem seus ciclos de entrada e saída, a vida também é marcada por altos e baixos, por momentos de expansão e contração, de ação e pausa. Ao aprendermos a respirar de maneira consciente, nos harmonizamos com esse fluxo natural da vida, aceitando os ciclos de mudança e a impermanência que fazem parte da nossa existência. A respiração, portanto, torna-se uma metáfora da nossa própria jornada, uma prática que nos lembra que a calma, a clareza e a aceitação são alcançadas quando permitimos que a vida flua naturalmente, sem resistência ou esforço excessivo. Em resumo, a respiração consciente não é apenas uma técnica de relaxamento, mas uma prática profundamente alinhada com os princípios estoicos. Ela nos ajuda a cultivar a presença, a serenidade e o autocontrole, permitindo que possamos reagir aos desafios da vida com mais clareza e sabedoria. Ao focarmos na nossa respiração, aprendemos a desacelerar, a nos concentrar no momento presente e a encontrar paz, independentemente das circunstâncias externas. Assim, a respiração consciente se torna uma ferramenta poderosa para vivermos de acordo com os ensinamentos estoicos, alinhando nossa mente, corpo e espírito com a verdadeira natureza da existência. Paz interior, através da aceitação. A busca pela paz interior é um dos objetivos mais universais da experiência humana, sendo também um dos pilares da filosofia estoica. Para os estoicos, a paz não é algo que se conquista através da luta constante ou da busca incessante por controle sobre as circunstâncias da vida, mas algo que surge a partir da aceitação. A aceitação de que a vida é imprevisível, que existem forças além do nosso controle e que a verdadeira tranquilidade
é encontrada quando nos alinhamos com o fluxo natural das coisas. Aceitar o que não podemos mudar é um dos ensinamentos mais poderosos da filosofia estoica. Os antigos filósofos estoicos, como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, enfatizavam a importância de distinguir o que está sob nosso controle e o que não está. A paz interior surge quando tomamos a decisão de deixar de lado a resistência ao que não podemos controlar, seja isso a morte, o sofrimento, os erros dos outros ou os eventos do mundo ao nosso redor. Essa aceitação profunda não significa resignação passiva ou indiferença, mas uma escolha consciente de abraçar a realidade tal como ela é, com a confiança de que podemos, de fato, controlar nossa própria reação a ela. A aceitação, nesse sentido, é um caminho para libertar nossa mente das amarras do sofrimento desnecessário. Muitos de nossos momentos de sofrimento são criados pela nossa resistência ao que está acontecendo. Quando algo desagradável acontece, nossa primeira reação muitas vezes é lutar contra isso, resistir ao impacto da situação e tentar forçar as coisas a serem diferentes do que são. Essa resistência gera um ciclo contínuo de frustração e angústia, pois nos vemos constantemente em conflito com a realidade. No entanto, a prática estoica nos ensina que é exatamente essa resistência que mantém o sofrimento. Ao invés de lutar contra o que é inevitável, a verdadeira força está em aceitar com serenidade o que não podemos mudar. Essa aceitação não é uma forma de passividade ou de abandono das nossas responsabilidades, mas, pelo contrário, é uma expressão de liberdade interna. Aceitar não significa simplesmente suportar passivamente as dificuldades, mas reconhecê-las como parte da natureza da vida, entendendo que o sofrimento, a perda e as adversidades são momentos que todos enfrentamos e que fazem parte do nosso crescimento como seres humanos. Esse processo de aceitação nos permite perceber que, ao nos libertarmos da luta constante contra o inevitável, ganhamos a liberdade de focar no que realmente importa, o que podemos controlar. A única coisa que realmente podemos controlar é a nossa resposta às circunstâncias da vida. A nossa atitude, os nossos pensamentos e ações são nossas escolhas. A verdadeira paz interior vem quando decidimos colocar nossa energia nesse espaço, na nossa própria resposta, não nas situações externas. Quando aceitamos que muitas coisas estão além do nosso controle, liberamos a pressão de tentar forçar o mundo a se alinhar com as nossas expectativas e preferências. Dessa forma, a aceitação torna-se uma chave para a tranquilidade interna. A aceitação também está intrinsecamente ligada à ideia de viver em harmonia com a natureza, um conceito central na filosofia estoica. Para os estoicos, viver de acordo com a natureza significa viver de acordo com a realidade das coisas, reconhecendo que o mundo é impermanente e que nada é permanente. A natureza da vida é de mudança constante, e é ao nos alinharmos com essa verdade fundamental que conseguimos encontrar paz. Não podemos controlar a chuva que cai ou o vento que sopra, mas podemos aprender a dançar na chuva e a seguir o vento com a graça da aceitação. Além disso, a aceitação nos ajuda a lidar com as dificuldades inevitáveis da vida com mais sabedoria. Em vez de sermos tomados pela revolta ou pelo desespero quando as coisas não saem como planejado, a aceitação nos permite observar a situação com uma mente mais clara e objetiva. Aceitar o que acontece não significa deixar de tentar melhorar ou corrigir as coisas quando necessário, mas significa adotar uma postura interna de paz e discernimento, onde podemos agir com mais sabedoria e menos ansiedade. Quando aceitamos a realidade tal como ela é, sem julgar ou resistir, nossa mente se torna mais leve e menos sobrecarregada com preocupações e medos. Além disso, ao praticarmos a aceitação, nos tornamos mais resilientes. A vida, por sua natureza, está cheia de desafios, mas a aceitação nos prepara para lidar com eles de maneira mais eficaz. Quando aceitamos que a dor, a perda e o fracasso são parte da experiência humana, nos tornamos mais fortes diante desses inevitáveis momentos. Não nos quebramos diante das dificuldades,
porque sabemos que elas são passageiras e que nossa paz interior não depende do que acontece ao nosso redor, mas de como escolhemos reagir a isso. A aceitação também está intimamente ligada à gratidão. Quando aceitamos as circunstâncias como são, podemos ver a beleza e os ensinamentos presentes em cada experiência, mesmo nas mais difíceis. A aceitação nos permite abandonar a mentalidade de vítima e adotar uma postura de aprendizado e crescimento. Ao invés de questionarmos por que algo ruim aconteceu conosco, começamos a nos perguntar o que podemos aprender com isso e como podemos usar essa experiência para evoluir. A aceitação, portanto, nos ensina a ser gratos não apenas pelas coisas boas que acontecem, mas também pelos desafios, pois é através deles que realmente crescemos. Outro aspecto crucial da aceitação é o reconhecimento de que o futuro é incerto e que as nossas expectativas muitas vezes nos conduzem a decepções. Quando aceitamos que não sabemos o que o futuro nos reserva e que o controle absoluto é uma ilusão, encontramos liberdade. Essa liberdade nos permite viver de maneira mais leve, sem o fardo do medo constante do que pode ou não acontecer. Sabemos que, independentemente do que o futuro nos traga, somos capazes de enfrentá-lo com coragem, serenidade e a confiança de que podemos lidar com qualquer coisa que surja, pois nossa paz interior não depende do que acontece fora de nós. Assim, a paz interior através da aceitação é uma das virtudes mais profundas que podemos cultivar. Ao aprendermos a aceitar o que não podemos mudar, libertamo-nos da ansiedade e do sofrimento desnecessário. A aceitação não nos torna passivos, mas nos fortalece internamente, permitindo-nos focar naquilo que realmente podemos controlar, nossas ações, nossa mente e nossa atitude. Quando aceitamos a vida em sua totalidade, com todos os seus altos e baixos, encontramos a verdadeira serenidade e a liberdade para viver de forma plena, em harmonia com o mundo ao nosso redor. Menos pressão, mais sucesso. Na sociedade moderna, somos frequentemente levados a acreditar que a chave para o sucesso é uma incessante busca por mais esforço, mais produtividade, mais conquistas. A pressão para sermos cada vez mais rápidos, eficientes e imbatíveis se intensifica a cada dia, alimentada por um ambiente competitivo e por expectativas muitas vezes irrealistas, tanto externas quanto internas. Porém, a filosofia estoica nos oferece uma visão alternativa e profundamente transformadora sobre como alcançar o sucesso. Ela nos ensina que, paradoxalmente, menos pressão pode levar a mais sucesso. O estoicismo, desde seus primórdios com os grandes mestres como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, enfatiza a importância de viver em harmonia com a natureza, de aceitar as limitações humanas e, acima de tudo, de entender que a verdadeira liberdade e realização não vem da busca incessante por controle, mas sim da tranquilidade de espírito que advém da aceitação daquilo que não podemos mudar. E é justamente essa tranquilidade que permite que nossas ações fluam de maneira mais eficiente, mais focada e, em última análise, mais eficaz. O primeiro passo para entender como menos pressão pode resultar em mais sucesso está em reconhecer o papel da ansiedade no processo de criação e realização. A ansiedade é uma forma de pressão interna, uma força invisível que nos empurra para a frente, mas que muitas vezes nos cega para o que realmente importa. Quando estamos excessivamente preocupados com o resultado final, com a necessidade de ter sucesso a qualquer custo, tornamo-nos escravos de nossos próprios medos e inseguranças. A mente fica obstruída, a criatividade se esvai e a energia que poderíamos investir em nossas ações se dispersa em preocupações inúteis. A pressão em excesso nos impede de agir com clareza e sabedoria, duas virtudes essenciais para alcançar o verdadeiro sucesso. Os estoicos nos ensinam a aceitar que não podemos controlar todos os aspectos de nossas vidas e que, muitas vezes, os resultados estão além de nosso alcance. Ao invés de nos concentrarmos obsessivamente no resultado final, devemos focar nas nossas ações, na qualidade do nosso esforço e na virtude do processo. O sucesso, para um estoico,
não está em alcançar uma meta específica, mas em viver de maneira íntegra e em harmonia com os princípios que sabemos serem bons. A pressão por resultados imediatos frequentemente nos leva a atalhos, a soluções temporárias que podem comprometer nossa integridade e nossa paz de espírito. Em vez disso, os estoicos nos convidam a adotar uma postura de equilíbrio e calma, o que permite que nossos esforços se desenvolvam de maneira mais natural e eficaz. Além disso, quando reduzimos a pressão interna e externa sobre nós mesmos, somos capazes de agir de maneira mais eficiente. O estoicismo nos ensina a importância da moderação, do autocontrole e do discernimento. Quando somos capazes de reduzir a pressão de nossas expectativas, nos tornamos mais conscientes do momento presente. Passamos a focar no que é realmente necessário e a tomar decisões com mais clareza e ponderação. O excesso de pressão muitas vezes nos faz agir de maneira impulsiva ou precipitada, enquanto a ausência dessa pressão nos dá a oportunidade de refletir, de analisar e de agir com maior sabedoria. Esse tipo de ação controlada e deliberada, em que não nos deixamos levar pela ansiedade ou pela pressa, tende a ser muito mais eficaz a longo prazo. A prática da calma, que é essencial para a filosofia estoica, nos permite viver com uma mente mais aberta e receptiva, capaz de aprender e crescer a partir de cada experiência, independentemente de seu resultado. Quando diminuímos a pressão, também diminuímos a tendência de ver os erros como falhas definitivas, em vez de vê-los como parte do processo de aprendizado. O sucesso não é uma linha reta, mas um caminho cheio de aprendizados e ajustes. Ao reduzir a pressão, nos tornamos mais flexíveis, mais aptos a aprender com os erros e a adaptar nossas abordagens conforme necessário. Isso cria um ciclo de constante crescimento, onde o verdadeiro sucesso é o resultado de um processo contínuo de autoaperfeiçoamento. Outro aspecto importante da redução da pressão é a capacidade de viver com mais equilíbrio. Muitas vezes, acreditamos que o sucesso exige sacrifícios extremos, que devemos nos sobrecarregar de trabalho e responsabilidades em nome de um objetivo maior. No entanto, os estoicos nos ensinam que a verdadeira realização está em encontrar um equilíbrio entre as diversas esferas da vida, em cultivar um senso de harmonia interna que nos permita ser produtivos sem nos perdermos no caminho. A pressão constante, a busca incessante pelo sucesso e a ansiedade em relação ao futuro podem nos distanciar dos aspectos mais importantes da vida: a nossa saúde, nossos relacionamentos e o nosso bem-estar mental e emocional. Ao permitir-nos menos pressão, abrimos espaço para viver uma vida mais plena e significativa. Não se trata de abandonar a ambição ou de desistir de nossos objetivos, mas sim de abordá-los de maneira mais equilibrada, mais consciente e mais saudável. A pressão constante nos impede de aproveitar o processo, de experimentar o prazer do trabalho bem feito e de saborear as pequenas vitórias ao longo do caminho. Quando liberamos essa pressão, conseguimos nos conectar mais profundamente com o que fazemos e com os outros, o que, por sua vez, aumenta nossas chances de sucesso. Além disso, a redução da pressão nos permite cultivar uma mentalidade de gratidão, o que é essencial para o sucesso verdadeiro. Quando estamos sempre olhando para o próximo objetivo, para a próxima conquista, corremos o risco de negligenciar as coisas boas que já alcançamos e de não reconhecer o valor do que já temos. Os estoicos nos lembram de que a gratidão é uma virtude fundamental, pois ela nos ajuda a ver o valor do que já conquistamos e a manter uma perspectiva positiva. Ao reduzir a pressão que colocamos sobre nós mesmos, podemos olhar para nossa vida com mais gratidão e satisfação, o que, paradoxalmente, nos motiva ainda mais a continuar avançando com leveza e confiança. Finalmente, menos pressão nos permite ser mais presentes, mais atentos ao momento atual, sem a constante preocupação com o que vem a seguir. A verdadeira realização não está no futuro, mas no aqui e agora. Quando deixamos de lado a pressão constante por resultados rápidos e nos concentramos no processo, somos mais capazes de viver plenamente cada momento, de desfrutar da jornada em si. E é dessa maneira que alcançamos o sucesso verdadeiro. Um sucesso
que não é apenas medido por metas atingidas, mas por uma vida bem vivida, em que a paz interior, a gratidão e o equilíbrio se tornam nossos maiores aliados. Assim, menos pressão, mais sucesso. Não significa abandonar nossas ambições ou deixar de buscar o melhor de nós mesmos. Pelo contrário, trata-se de adotar uma abordagem mais equilibrada, mais focada e mais consciente, onde o sucesso é entendido como uma consequência natural de uma vida vivida com sabedoria e tranquilidade. Ao liberar a pressão excessiva, permitimos que nossas ações fluam de maneira mais eficaz e harmoniosa, alcançando não apenas os resultados desejados, mas, mais importante ainda, a paz e a satisfação no caminho até lá. Ao longo desta reflexão, exploramos como a filosofia estoica pode nos ajudar a alcançar o sucesso de uma maneira mais equilibrada, eficiente e satisfatória, desafiando a noção de que mais esforço e mais pressão são sinônimos de mais resultados. A filosofia de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio nos ensina que a verdadeira realização não está em buscar incessantemente mais, mas sim em cultivar um estado de tranquilidade interior que permita a nossa ação fluir de maneira natural e sem resistência. Através da aceitação das coisas que não podemos controlar, da moderação e da serenidade, podemos não apenas reduzir o peso da pressão, mas também transformar essa pressão em uma força positiva que nos leva ao sucesso duradouro. Menos pressão não significa menos empenho, mas sim a capacidade de direcionar nossa energia de forma mais inteligente, em vez de ser consumido pela ansiedade e pela correria. O estoicismo nos convida a ver a vida como ela é, imperfeita, cheia de desafios e incertezas, e nos oferece a sabedoria necessária para lidar com essas incertezas de maneira calma e racional. Ele nos ensina a focar nas ações, a viver de acordo com os valores que prezamos e a abandonar a obsessão pelos resultados, pois é no processo, não no fim, que encontramos a verdadeira liberdade e satisfação. Ao adotar uma postura mais tranquila, menos pressionada, ganhamos a capacidade de agir com mais clareza e discernimento, evitando decisões impulsivas ou precipitadas, características que muitas vezes são alimentadas pelo excesso de pressão. Como a água que encontra seu caminho naturalmente, sem forçar o curso, nossas ações se tornam mais eficazes quando realizadas em um estado de serenidade. Quando a mente está em paz, o desempenho tende a ser mais consistente, mais forte e mais sustentável. Além disso, menos pressão nos permite uma maior conexão com o presente, com o momento atual. Muitas vezes, ficamos tão focados nas expectativas futuras ou nos arrependimentos do passado que perdemos a oportunidade de vivenciar e valorizar o que já temos. O sucesso verdadeiro é composto não apenas por metas alcançadas, mas pela experiência da vida em si, pela satisfação de saber que estamos fazendo o nosso melhor, independentemente do resultado final. É na gratidão pelo que já conquistamos que encontramos motivação e resiliência para seguir em frente. Portanto, a verdadeira chave para o sucesso não está em aumentar a pressão, mas em diminuir a ansiedade que essa pressão nos causa. Ao buscar um estado de calma e aceitação, conseguimos cultivar uma atitude mais consciente e eficiente em relação aos nossos objetivos, além de apreciar a jornada com mais profundidade. O estoicismo nos ensina que, ao invés de lutar contra as circunstâncias e nos forçar a controlar o incontrolável, devemos nos focar no que está ao nosso alcance e abraçar a tranquilidade como uma virtude essencial para o sucesso. Esse caminho para o sucesso, fundamentado na filosofia estoica, não é apenas uma alternativa à pressão constante da sociedade moderna, mas um convite a uma vida mais plena, com mais equilíbrio e mais sabedoria. Ao abandonar a pressão excessiva e aprender a viver de forma mais leve e tranquila, conseguimos não apenas alcançar nossos objetivos com mais eficiência, mas também desfrutar de uma jornada mais rica, mais satisfatória e mais significativa. Em última análise, a lição central que o estoicismo nos oferece é que a busca pela tranquilidade e pela moderação não é uma fuga da responsabilidade ou da ação, mas sim um caminho mais profundo
e mais eficaz para o sucesso. Quando paramos de lutar contra as ondas da vida, quando aceitamos as limitações e nos focamos no que podemos controlar, descobrimos que nossa ação se torna mais eficaz e mais gratificante. O verdadeiro sucesso é o resultado de um processo sereno e ponderado, no qual cada esforço é dado com a calma e a clareza necessárias para transformar obstáculos em oportunidades de crescimento. Com isso em mente, cabe a cada um de nós adotar essa abordagem, que não apenas nos ajuda a alcançar nossos objetivos, mas também a viver de uma forma mais consciente e equilibrada. Ao reduzir a pressão, abraçamos o que de mais humano há em nós. Nossa capacidade de aprender, crescer e nos adaptar sem nos perdermos nas distrações e expectativas externas. A verdadeira realização está em viver de acordo com a nossa essência, em ser fiel aos nossos princípios e em encontrar satisfação no processo, não apenas no resultado final. Essa mudança de perspectiva, fundamentada nos ensinamentos dos grandes mestres estoicos, pode ser o que falta para que muitos de nós alcancemos o sucesso genuíno, não apenas aquele medido por padrões externos, mas por uma sensação interna de paz, realização e crescimento constante. O sucesso mais duradouro e satisfatório surge quando aprendemos a ser menos exigentes conosco mesmos e mais compassivos, aceitando os desafios como oportunidades de transformação e não como pressões insuportáveis. Ao seguir o caminho proposto pelos estoicos, encontramos o verdadeiro significado do sucesso, uma jornada de desenvolvimento contínuo, de paz interior e de contribuição genuína para o mundo à nossa volta. Ao fazer isso, podemos não apenas alcançar nossos objetivos, mas viver de maneira plena, com a sabedoria e a tranquilidade necessárias para lidar com as adversidades da vida de uma forma mais saudável e equilibrada. Por fim, ao refletir sobre essa abordagem do menos pressão, mais sucesso, lembramo-nos de que o verdadeiro segredo para uma vida de sucesso não está em nos forçar a ser mais do que somos, mas sim em ser mais do que somos capazes de ser com serenidade, sabedoria e coragem,